Sem mencionar o fato de que a cadeia é logo ali para Jair Bolsonaro, por conta de novas provas que surgem, que estremece Brasília, estremece o Brasil, provas essas vindo da Polícia Federal, nos inquéritos das fake news, do 8 de janeiro, também do cartão de vacina, que eu vou detalhar para você aqui o que aconteceu e o que é que tem de novo. Sem mencionar isso, eu vou trazer aqui notícias importantes que surgiram na tarde dessa quarta-feira, que mostra que o bolsonarismo ele mudou de lugar. Ele não é mais do Bolsonaro. E ele está derretendo. É ladeira abaixo mesmo. E isso, repito, esquecendo, na verdade, que a cadeia para Jair Bolsonaro é logo ali, e eu diria que esse ano, porque você já sabe que o ministro Alexandre de Moraes deu um prazo curto, relativamente curto, para que a Polícia Federal entregue todos os inquéritos, 3 inquéritos concluídos sobre esse camarada aqui, ó. Por isso que eu te digo que a cadeia é logo ali. Então, bora para as informações. Vou trazer notícias avassaladoras e vamos discutir aqui. Eu queria sua opinião. Antes de eu iniciar, e vou colocar aqui na tela as fontes das respectivas matérias, eu gostaria que você me dissesse aqui o que você acha do Bolsonaro. Você acha que de fato ele está em decadência? Eu não acho que é a direita em si, infelizmente. Mas eu acho que o bolsonarismo está saindo do Bolsonaro e que o Bolsonaro está em decadência. Inelegível, prestes a ir para a cadeia. Vem comigo, mas antes comenta aqui. Curte o vídeo. Simbora para as notícias. Em São Paulo, a coisa ainda não está ruim para o Bolsonaro, que apoia o Ricardo Nunes, que também Ricardo Nunes não está muito afim de colar demais, não. Já percebeu que é furada, e eu vou mostrar para vocês. É furada colar com o Bolsonaro na atual conjuntura, e eu vou mostrar para vocês. Lá em São Paulo, já teve bem mais folgado para o Nunes, ó. Aqui, Ricardo Nunes, 44% dos votos, e Guilherme Boulos, 35%. Uma diferença que já foi maior, já foi de 14 pontos, hoje é 9. A eleição é domingo, eu não sei, não estou dizendo que dá tempo do Boulos chegar. Acho que a situação do Boulos é muito difícil. Mas você já viu encurtar aí a distância. Daqui a pouco, se bobear, entra na margem de erros, e aí, né? Mas eu acho que só um fato novo, coisa muito grande, muito importante que acontecesse, poderia dar alguma esperança para Boulos nesse processo. E antes de entrar nessa saga aí do Bolsonaro, rumo à cadeia, rumo ao derretimento político, eu ainda vou falar do Boulos, já que a gente entrou nesse assunto. Guilherme Amado traz aqui, ó, nada a perder, aspas, né? Nada a perder. E desespero e as reações ao sim de Boulos a Marçal. E aí, gente, causou espanto, principalmente na coordenação da campanha do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes, vou explicar melhor. O Ricardo Nunes e o Boulos foram convidados pelo Marçal para uma sabatina dele do Marçal, dos 2 candidatos a prefeito. E o Boulos disse sim. Questionado, a coordenação de campanha do Boulos disse: ó, não temos nada a perder. Né? Já estamos atrás nas pesquisas e tal. Agora, cara, é bizarro. Claro que a participação, infelizmente, a participação do Marçal teve a sua relevância, né? Para ele, inclusive, 1.700.000 votos, é muito voto, é muita gente votando num cara de um caráter assim, que mostrou assim, muito duvidoso, né? E agora esse cara que atacava todo mundo, que criou, que inaugurou uma coisa inédita, uma baixaria inédita nas campanhas eleitorais, por mais que nós tenhamos crítica a políticos, né? Esse cara resolve fazer um convite para uma sabatina. Ele foi indecoroso, foi mal educado, foi criminoso até, o Pablo Marçal. Tanto que, na minha avaliação, é um outro que, se for preso aí, eu não vou achar estranho. Inelegível, eu tenho certeza que ele vai ficar. Cometeu diversos crimes durante a campanha, principalmente aquele laudo falso. Aquele ali,
na minha opinião, ele deveria ter sido preso ali naquele ato ali, né, gente? Mas, enfim, como o Boulos está atrás, é a explicação que a campanha do Boulos dá para ele ter aceito esse pedido aí inusitado do Marçal em sabatiná-los. O Nunes eu tenho certeza, quase certeza que não vai. E aí, pessoal, já mudando de assunto, já entrando no derretimento do Bolsonaro, já vou falar dos processos, dessa possibilidade de ser preso, mas tá aqui, ó, a Quest em Fortaleza. Evandro Leitão tem 44% e André Fernandes 42%. O que é isso? Mas por que você está trazendo Fortaleza? Para mostrar para vocês como que as pessoas vão enxergando os absurdos, né? É um absurdo esse André Fernandes na cidade, acho que é a quarta maior cidade, o quarto maior colégio eleitoral do país, Fortaleza, em termos de cidade, né? E, cara, esse André Fernandes é um cara totalmente despreparado. Assim como é preocupante também a situação com o Brunini lá em Cuiabá. O Brunini me parece que está um pouco à frente, né? Diminuiu a distância, mas está um pouco à frente. Agora aqui, o candidato do PT, o Evandro Leitão, ele passa o André Fernandes. Isso é uma boa notícia e é mais uma amostra de como que as narrativas bolsonaristas vão caindo por terra, vão se dissipando, né? Ele vai derretendo, né? Aqui, ó, o candidato Evandro Leitão, do PT, lidera numericamente a corrida para a Prefeitura de Fortaleza com 44% do adversário dele. No segundo turno, André Fernandes aparece em segundo lugar com 42%. Como o levantamento tem a margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, eles estão tecnicamente empatados. Os números são da pesquisa Quest divulgada nesta quarta-feira, dia 23, na modalidade estimulada. E é quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. Esta é a segunda rodada efetuada pelo Instituto. O anterior houve empate numericamente. Então, você observa assim, que houve uma oscilação. Tudo bem que dentro da margem de erro, mas ambos estavam com 43%. E agora, a distância, o candidato do PT vai a 44%, quando já uma distância de 2%, que é muito apertado. É muito apertado. E, gente, e o que mais assusta é que esse André Fernandes, esse cara falou sobre feminicídio, cara, que não tava nem aí. Essas mulheres são, né? E daí, agora, recentemente vazou um vídeo, eu não sei se o vídeo foi gravado recentemente ou se enfim, ressuscitar esse vídeo. Mas é um absurdo um cara desse tá em condições de disputar uma vaga para uma cidade importante igual Fortaleza. Vexatório isso, né? Vou mudar de assunto aqui, mas na mesma pegada, mostrando o derretimento, porque, de novo, o Guilherme Amado, ele traz aqui, ó, cidades pequenas avançam o crescimento eleitoral do PT. O PT passará a governar Várzea Branca, no Piauí, com 5 mil habitantes. Piauí, estado... Aí vou detalhar a matéria aqui. Cidades pequenas alavancaram o crescimento do PT no primeiro turno das eleições municipais deste ano. O partido de Lula garantiu o comando de 248 cidades no total, ante 183. Então, tem 143 agora e haviam 183 em 2020. Uma alta de 35% nas cidades que o PT ganhou. O que é que isso tem a ver? Tá? São cidades pequenas. Sim, mas as pessoas começam a enxergar, gente, algumas, as mais sensatas pelo menos, que Bolsonaro não deve se criar. É um mal. É um cara reacionário, preconceituoso. Não vou ficar falando aqui porque todo mundo já sabe, né? Vamos trocar de assunto aqui e falar assunto, mas ainda com esse derretimento. Olha essa. Tudo de hoje, essas matérias, gente. Líderes evangélicos fecham com Caiado e abandonam Bolsonaro em Goiânia. Esse Bolsonaro, esse mau elemento desse Bolsonaro, é tão imbecil que ele foi no estado onde o Caiado é governador, achincalhou o Caiado, porque o Caiado não apoia o mesmo candidato que ele. Caiado que também é de direita, até de extrema direita.
Mas é um mal menor do que o Bolsonaro. Ó, na briga pela prefeitura, líderes da Assembleia de Deus decidem apoiar candidato de Caiado e escanteiam Bolsonaro. Olha isso. Segundo turno em Goiânia, onde candidatos apoiados pelo governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, e do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, travam uma guerra direta pela prefeitura. Gerou movimentações e articulações no meio para garantir o meio evangélico. Em um campo tradicional, dominado pelo bolsonarismo, alguns dos principais líderes do segmento da capital goiana optaram por escantear o candidato do PL, o Fred Rodrigues, e decidiram apoiar Mabel, do União Brasil, do mesmo partido do governador. A decisão chama atenção, pois entre os líderes está até mesmo o representante de uma igreja já visitada por Bolsonaro no passado. Trata-se do bispo Oídes José do Carmo, que é presidente da Assembleia de Deus do setor de Campinas. O ex-presidente esteve lá em 2021. Então, você vê que é um cara que ele acaba se isolando. Ele se achou demais, se achou demais, e está conseguindo perder os apoiadores dele. O cara entrou numa guerra com Caiado. Ninguém vai aguentar isso. Ele vai ser minado por todo mundo. Ainda bem que ele é burro assim, né? Se ele fosse um pouco mais inteligente, ele seria mais perigoso ainda do que já é para a democracia brasileira. E aí, gente, deixa eu só trazer uma matéria que eu puxei agora. Eu vou sair desse contexto um pouquinho para trazer uma outra questão que é importante também do Lira, tá? Do Lira. E aí eu volto para falar sobre os processos e a possibilidade de prisão do Bolsonaro. Olha aqui, ó. Lira avalia pautar PL da anistia antes de deixar a presidência da Câmara, dizem fontes. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, avalia pautar o projeto e tal, que você sabe que da anistia dessa turma que invadiu lá a Praça dos Três Poderes e depredaram em 8 de janeiro. E o que acontece? Por outro lado, olha isso, ó. Presta atenção nisso, ó. Lira, subir demais. Lira e Pacheco discutem projeto para a liberação de emendas parlamentares suspensa. Entenda a proposta. O Flávio Dino, você deve estar sabendo disso, suspendeu emendas, principalmente as emendas PIX. Aí depois houve muito bate-boca, ele suspendeu todas as emendas. Aquilo que não tinha sido empenhado, ele suspendeu. E aí começaram as movimentações para liberar. E o Flávio Dino exigiu mais transparência nessas emendas. Olha, vocês têm que colocar mais transparência. Façam um projeto para dar mais transparência, para que sejam rastreáveis essas emendas. É muito dinheiro. O Brasil passou por uma espécie de... a ser, da gestão Bolsonaro para cá, uma espécie de parlamentarismo. Porque o maior fundo eleitoral que se tem hoje são essas emendas. Não é possível. Eles abocanham um percentual enorme da fatia do bolo da União. Dinheiro que o governo devia usar em coisas importantes. Não que eles não usem. E aí, assim, como não tem transparência, a gente não sabe para onde vai. Geralmente, a gente pressupõe que é um dinheiro que acaba sendo usado nos colégios eleitorais. Manda lá para fazer uma creche. Quando é isso, até tá bom. Manda para fazer uma creche, manda para fazer uma escola. E aí se beneficia politicamente disso. Né? O problema é que você não rastreia isso. Tem emendas ali que você não consegue saber para quem foi, para onde foi direito, para quem foi, o que foi utilizado. A prestação de contas é às cegas. Então você não tem rastreabilidade. E o Dino travou isso. E o que acontece com Arthur Lira? Arthur Lira vem negociando, teve uma reunião a semana passada com o Flávio Dino, para tentar articular até uma promessa que vão apresentar uma proposta para mudar os mecanismos e tornar essas emendas mais transparentes para que o Flávio Dino libere. Certo? Então ele vem sentando com o Flávio Dino, ele e o Pacheco, para se discutir a liberação dessas verbas. Por outro lado, Bolsonaro joga
o Lira joga, Bolsonaro, perdão, o Lira joga nas duas frentes, porque ele também está tentando manter próximo dele os votos dos bolsonaristas. Para isso, ele faz essa pataquada aqui de dizer que vai pautar, que avalia pautar a PL da anistia para deixar, antes de deixar a presidência. Na verdade, isso aqui é inconstitucional. Isso não passa, isso não se cria. Isso é jogar para a torcida, para essa turma de reacionários aí. Isso não vai chegar a lugar nenhum. Porém, gente, começa a pressionar. Porque se passa uma PL dessas, o STF vai derrubar, muito provavelmente, mas começam as pressões da mídia, de perseguição. E embutido nesse jabuti aqui, tem um pedido de anistia de Jair Bolsonaro. Que teve agora o Xandão que pediu para que a Polícia Federal, deu 60 dias para a Polícia Federal entregar os inquéritos que envolvem o ex-presidente. Quais são esses inquéritos? O das fake news, concluído. Também tem do 8/1, que é o mais perigoso para ele, e o cartão de vacina. O do 8 de janeiro, gente, tem documentos importantes. Tem a minuta do golpe, né? Que poderíamos dizer que é o batom na cueca. Foi encontrado na casa do ex-ministro de Bolsonaro, o Anderson Torres. Tem também a questão eleitoral, isso eu estou citando só uma das coisas. Mas há quem diga, circula aí, e foi veiculado na imprensa, que a ideia é que Bolsonaro, que eles vão mesmo para cima do Bolsonaro agora, após o período eleitoral. E termina domingo agora, dia 27. A casa vai cair. Vai cair, mas vai cair com força. Vai desmoronar em cima da cabeça de Bolsonaro. Cadeia logo ali. Inelegível ele já está. Essa coisa de anistia, gente, isso é uma utopia. É uma utopia. Eles sabem disso. Esse cara sabe disso. Porque tem uma diferença. Tem uma diferença grande entre, por exemplo, Bolsonaro e Pablo Marçal. Bolsonaro é maluco que acredita no que fala, acredita nas sandices. Isso é uma loucura. E você acha que esse cara aqui acredita nisso, Arthur Lira, que isso pode acontecer? Ele sabe que não. Mas ele diz que vai pautar para agradar essa turma bolsonarista. É o tipo de cara que, diferente de Bolsonaro, que acredita nas próprias loucuras, esse aqui, ó, instrumentaliza as loucuras a seu favor. Ele usa a loucura alheia para se beneficiar. Deu para entender? É isso. Ó, tamo junto. Se não tiver inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações. Amanhã eu tô de volta aqui. Até.